Uma das coisas mais impressionantes da eleição francesa é a debacle do Partido Socialista francês. O Partido Socialista é antiquíssimo. A sua tradição é antiquíssima, não com esse nome. Ele mudou de nome, mas permaneceu o mesmo partido. François Mitterrand, quando o mandato presidencial na França tinha 7 anos, foi eleito e reeleito, ficou 14 anos presidindo a França. François Hollande foi o último presidente pelo Partido Socialista que antecedeu Macron. A queda, a debacle do Partido Socialista francês vem da presidência de François Hollande. Macron foi ministro dele, foi ministro da Economia, chefe de gabinete, ou Casa Civil, algo assim, e sucedeu o Hollande. E na primeira eleição de Macron, o Partido Socialista francês teve um desempenho eleitoral pífio, 6%, 6 e pouquinho. Agora foi pior ainda, né? A prefeita de Paris é uma cidade central na França, não é nem como se o prefeito de São Paulo disputasse a eleição presidencial, é mais do que São Paulo, Paris. É a capital, é o centro econômico. Alex Tocqueville, quando escreveu O Antigo Regime e a Revolução, chamou a atenção para que a Revolução Francesa, pelo fato de que a Revolução Francesa não ocorreu na França, a Revolução Francesa ocorreu em Paris. Ele dizia que todos os demais departamentos da França esperavam para ver o que acontecia em Paris, e aí eles repetiam o que acontecia em Paris. A França é muito centralizada em torno de Paris. Então a prefeita de Paris, do Partido Socialista francês, disputa a eleição presidencial e tem só 1,7%. E o Mélenchon, da esquerda, saiu, ele pegou todos esses votos que antigamente eram do Partido Socialista francês. Mais do que isso, os republicanos também sofreram uma debacle. Os republicanos, os gaullistas, como o próprio nome diz, foi Charles de Gaulle que organizou a direita francesa dentro de um partido político, que também mudou de nome várias vezes, mas permaneceu sendo o mesmo no sentido do liberalismo gaullista, do liberalismo de Charles de Gaulle. Esses dois partidos, costumeiramente, disputavam o segundo turno. Aconteceu de uma vez ou outra um dos partidos não ir para o segundo turno, mas sempre tinha ou um, ou outro, ou os dois, ou os republicanos, ou os socialistas, ou ambos. E na primeira eleição, na primeira vitória de Macron, nenhum dos dois foi para o segundo turno. Agora, na segunda, nenhum dos dois ficaram longe de ir para o segundo turno. A França devastou o seu antigo sistema partidário. E devastou por quê? Quais as razões que levaram a isso? Eu diria que tem uma razão principal, não a única, certamente, é um problema complexo, que tem várias causalidades, mas uma razão é a existência do presidencialismo. O presidencialismo, ele abre essa porta para a destruição do sistema partidário. Nós vimos aqui no Brasil. O nosso foi muito menos destruído do que o da França. Por quê? Porque o PT conseguiu ser preservado. Talvez graças ao próprio presidencialismo, não sei, enfim. A gente não sabe porque é contrafactual. O presidencialismo, o personalismo, Lula presente, e Lula conseguiu preservar o PT. Mas a entrada de Bolsonaro em cena é como se fosse a entrada de um Macron em cena. Tá? Alguém contra o sistema, só que o Macron é um outro tipo, é uma outra figura, pertenceu, faz parte do establishment, estudou na escola que treina todos os líderes, a Escola Nacional de Administração Pública da França, que está ali, o sétimo arrondissement, septième arrondissement, é onde acontece tudo em Paris, é onde está localizada ali a Torre Eiffel. A França é governada dali, a escola de administração pública fica localizada ali, as residências oficiais, os principais ministérios, a elite política francesa circunda este bairro, está sempre neste bairro. É hipercentralizado nesse sentido. Não é só governado por Paris, é governado pelo septième, sei lá, arrondissement. E Macron fez parte desse elite. Bolsonaro sequer fez parte. Eu estou falando no sentido deles explodirem com o sistema político. No caso da França, inteiramente, os dois partidos foram triturados, estão triturados e foram mais ainda nessa eleição.
E no caso do Brasil foi apenas o principal partido de direita, o PSDB. O principal de esquerda permaneceu. Você não vê este fenômeno em países parlamentaristas ou no presidencialismo norte-americano, que tem o sistema eleitoral distrital. O da França é o sistema eleitoral distrital com segundo turno. Poucas eleições vão para o segundo turno, a grande maioria delas para deputado é decidida já no primeiro. Agora, ela tem uma característica particular da França, é que primeiro tem eleição presidencial, um mês depois, é uma covardia, um mês depois tem eleição para a Câmara dos Deputados. Ou seja, o presidente acaba de ser eleito, está em lua de mel com o eleitorado, e aí o eleitorado vai às urnas novamente para eleger o parlamento. Aí, o que ele faz? Ele está embevecido da vitória do presidente, etc., vota no partido do presidente. Então a chance de formar maioria na França é muito grande. No caso norte-americano, nem sempre acontece desse jeito. Às vezes ganha um presidente, o Congresso tem uma outra configuração, a maioria não é do presidente, mas a França, o sistema francês tem essa imensa covardia com a oposição. Ele facilita a formação de uma maioria. Então o partido de Macron, né, que tem as iniciais do nome dele, né, M, né, Emmanuel Macron, ele formou uma estupenda maioria na eleição passada. Por quê? Por causa dessa característica da eleição ocorrer um mês depois. E isso ajuda a destroçar todo o sistema político. Na verdade, o presidencialismo puxa esse destroçamento. Então, não houve isso no Reino Unido, sistema parlamentarista, com voto distrital. Não houve isso na Espanha. Lá o voto é proporcional, mas os distritos são pequenos, elegem poucos parlamentares, então ele tende a proteger muito os dois grandes partidos. Estão lá PSOE e PP, já desde que caiu o franquismo. O PSOE é mais antigo, né? O PSOE é o segundo mais antigo partido de esquerda no mundo. Você tem em Portugal o sistema razoavelmente preservado. Na Itália não foi por uma série de fatores, o Partido Comunista era o principal partido de esquerda, caiu o comunismo, acabou o Partido Comunista, depois veio a Operação Mãos Limpas. A Alemanha, o sistema está preservado, a alternância de poder entre social-democratas e democracia cristã, teve até essa coisa rara, né, coisa inovadora, na segunda metade do mandato de Merkel, a aliança entre esses dois partidos. Mas todos esses sistemas preservados aumentaram o número de partidos, passaram a ter competição de uma extrema-direita com a direita tradicional, de uma extrema-esquerda com a esquerda tradicional, mas nenhum deles viveu o que a França viveu. A Itália anteriormente, mas agora a França. Um total destroçamento dos dois principais partidos. E hoje você tem a esquerda com Macron e a direita com o Le Pen, né? A Le Pen, antes era o pai dela, agora é ela. Ela tem chance de vencer a eleição presidencial? Evidentemente que sim. A eleição está apertada. O apoio de Macron será um apoio muito grande. A perda de força de Macron teve a ver com o encarecimento da vida na França. A inflação atingiu todos os países. A situação de Biden é muito ruim por conta da inflação. A situação de Bolsonaro é muito ruim por conta da inflação. A situação de Macron piorou muito por conta da inflação, guerra na Ucrânia, aumento do preço do gás e do óleo que vai da Rússia para a França, enfim, uma série de fatores, a próprios preços agrícolas, né, Ucrânia e Rússia como importantes exportadores de trigo, óleo de soja, né, enfim, a matéria-prima do óleo de soja, né, perdão, do óleo de girassol, né, óleo de girassol e a matéria-prima do óleo de girassol. Então, a situação piorou muito para Macron. Agora, o que vai acontecer, né, no segundo turno? Pode continuar piorando e a extrema-direita vencer. Pode acontecer? Pode sim, pode acontecer. Inclusive, ela, Marine Le Pen, passou a moderar o discurso de extrema-direita, justamente para tentar aumentar a chance de vitória. Não sabemos se vai funcionar, né? Eu creio que Macron ainda permaneça sendo o favorito, mas a situação não está tão clara como era no passado por conta desses desdobramentos da guerra da Ucrânia e desse impacto que ela teve no poder de compra do eleitor francês, com um aumento vertiginoso da inflação, e isso é culpa sempre daquele presidente que está no poder naquele momento. A pessoa não vai dizer, não, é porque a Rússia invadiu a Ucrânia, não tem nada a ver.
Isso não acontece assim nem no Brasil, nem na França, nem em lugar nenhum, nos Estados Unidos, em lugar nenhum. Então é isso, né? Surpreende, né? Surpreende, mas pelo visto já era o Partido Socialista Francês. A sede dele é um prédio histórico, caríssimo, enfim, partidos muito ricos, muito grandes, né? O Partido Socialista Francês e os gaullistas. Né? E eles, sei lá, parece que tem um rearranjo na vida francesa. Vamos ver se vai perdurar isso. Né? A eleição, o Mélenchon pela esquerda não foi para o segundo turno, porque o voto de esquerda foi dividido, ele ficou a 1 ponto percentual de ir, 1,2 ponto percentual de ir para o segundo turno. A esquerda somada, o Partido Comunista, mais a votação do Partido Socialista e Partido Verde, deu 9%. Então, Mélenchon poderia ter ido com folga se todos estivessem unidos para o segundo turno, enfrentar o segundo turno contra Macron. Bom, é isso. Esse é o resultado da eleição francesa. Espero que você tenha gostado deste comentário. Você comente o vídeo, peço que comente, peço que curta o vídeo para apoiar o canal e traga mais gente para cá. Um grande abraço.